Assim diz a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Betesda, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, e tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Quem nunca teve vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de fazer assim: vou chutar o pau da barraca, vou deixar tudo para trás? Nunca teve? Ah, com certeza. Todo dia talvez acontece alguma coisa que é para falar você: ah, deixa isso para lá. O inimigo, ele coloca isso na nossa cabeça. E aqui nós vemos o exemplo de um homem, Elias, que nós sabemos que é um homem comum, porque a Bíblia diz também, lá em Tiago capítulo 5, que era um homem comum. Porque se você fosse olhar as obras de Elias, você pensaria assim: não é um homem comum. Mas a própria palavra de Deus fala: é um homem comum. E esse homem que Deus usou para milagres sobrenaturais. Se você ler o capítulo 18, ele havia tido um combate, com os profetas de Baal. Ele venceu 450 profetas de Baal e mais outros 400 profetas de outros deuses. Ao todo ele enfrentou 850 homens. E Deus usou Elias. E ele era um homem assim que todo mundo olhava assim: ninguém vence esse homem. Esse homem, ninguém vence ele. Esse homem, ele não tem medo de nada. E aí, após esse combate, Jezabel, a rainha má, ela manda notícia: ó, até amanhã, Elias, até amanhã essas horas, eu vou te pegar. E façam-me os deuses o que eles quiserem, se eu não te pegar até amanhã a essas horas. Irmãos, Elias tinha uma coisa para temer. Ele venceu 850 homens, e de repente vem a Jezabel e manda um recado. A Jezabel havia matado praticamente todos os profetas de Deus. Só faltou Elias para matar. E Elias, num dia só, ele venceu 850 profetas falsos de Jezabel. E de repente, ela dá um recado para ele: ó, amanhã, se os deuses façam o que quiser, se eu não te pegar. Que deuses são esses? Os deuses dela já tinham sido vencidos. Mas o que aconteceu com Elias? Elias sentiu medo. O medo bateu no coração de Elias. Versículo 3 diz: temendo, pois, Elias, aquele homem corajoso, aquele homem intrépido, aquele homem destemido, que enfrentou os profetas, que Deus usou para fazer cair fogo do céu, que Deus usou também para parar de chover e também voltar a chover. De repente ele ficou com medo. O medo, queridos, é uma mentira do inimigo.
O diabo ele sabe que ele já está derrotado, então ele quer te enganar com medo, para você pensar que ele pode te vencer. E aí quando você acredita, ele vence. Mas Jesus veio para destruir as obras do inimigo, e a verdade nos liberta de todo medo. Só que Elias naquele momento ele sentiu medo, ele correu, aguentou caminhar um dia só, estava fraco, e aí ele achou uma árvore, deitou embaixo daquela árvore, e ele orou: Deus, chega, agora eu quero morrer. Olha o que Elias pediu para Deus, gente: eu quero morrer. Elias havia pedido para Deus tanta coisa, e tudo que Elias pedia, Deus fazia, né? Elias pediu: Senhor, faz parar de chover, parou de chover. Senhor, faz chover, choveu. Faz cair fogo, caiu. Tantas coisas aconteceu. E agora Elias pediu uma coisa a Deus: Deus, agora eu quero morrer. Já pensou, gente, se Deus tivesse atendido? Eu quero perguntar aos irmãos: Elias morreu de quê? Vocês lembram? Hein? Ele não morreu. Então essa foi a oração que Deus não ouviu. Já pensou se Deus ouvisse as besteiras que a gente fala, gente? Um homem de Deus como Elias, que Deus usava tremendamente, ele falava uma palavra e Deus realizava milagres. Ele falou uma besteira. Já pensou se Deus atendesse? Ah, quer morrer? Não morre. E a Bíblia diz que Elias nem morreu. Parece que Deus falou assim: ó, de capricho, eu ouvi todas as suas orações, mas essa daí eu não vou ouvir, porque nem morrer você vai. E aquele homem de repente sentiu medo. E aí que ele estava ali, a palavra de Deus diz que ele estava ali, caído ali, sem força, fraco. Ele dormiu. E às vezes nós, diante do problema, diante da dificuldade, nós fazemos essas duas coisas. Você foge: eu vou fugir do problema, toma um outro caminho, e muitas vezes você fica ali, fica dormindo, fazendo de conta: não, está tudo bem. Você fica ali pensando que daqui a pouco você vai acordar um pesadelo, parece que eu estou sonhando. E Elias dormiu. Só que a palavra de Deus diz que aconteceu aqui duas vezes uma coisa interessante. Tem alguns eventos que você vê que se repetem no texto, principalmente no versículo 5 e no versículo 7. Quando ele estava dormindo, veio um anjo de Deus. E o anjo de Deus, na primeira vez que ele apareceu para Elias, tocou em Elias e falou: Elias, levanta e come. Aí Elias levantou, comeu. Mas comeu o quê? Tinha pão ali, tinha água, prontinho para ele comer. Aí Elias levantou, comeu, bebeu e dormiu de novo. Aí o anjo foi de novo, tocou de novo, falou de novo: levanta, e falou de novo: come. Pois ele levantou, comeu de novo, mas dessa vez ele não voltou a dormir. Então muitas vezes nós estamos vivendo situações, queridos, até mesmo como Elias, após uma vitória, após um momento que você fala assim: está tudo bem, mas após uma grande luta, aquele desgaste que você tem. Você imagina um homem, após ele ter enfrentado 850 inimigos, ele tinha vencido, ele estava, podia dizer assim: eu ganhei essa batalha. Mas veio um desgaste emocional tão forte nele que ele ficou fraco. E nós muitas vezes, até quando a gente está vencendo, até quando está tudo bem, acontece um desgaste. E no meio daquele desgaste, você às vezes pensa em fugir, você pensa em desanimar, e você quer só parar tudo e dormir. O único erro que nós não podemos cometer aqui é pensar em morrer, pensar que acabou, que é o fim da linha. Isso não é verdade, isso é mentira. E o que Deus faz para mudar essa realidade? O que Deus faz para nos ajudar? Eu vejo aqui que Deus, Ele nos toca.
Já viu quando você está dormindo, aquele sono pesado, de repente alguém vem te acordar? Aliás, a gente nunca sabe como que acorda alguém, né? Não sabe se toca na cabeça, se toca no pé, se faz o que se chama. E às vezes você está dormindo, você leva aquele susto que alguém tocou em você, né? O relógio tocou, o despertador, né? E às vezes você nem quer acordar. Aí coloca lá no soneca, lá do celular, e aí o soneca toca uma, toca duas, e você não quer acordar. Só que aquele anjo, e aqui eu gostaria de até usar a expressão, o toque de anjo. Não é um toque qualquer, é um toque de Deus. Muitas vezes nós estamos precisando receber um toque. Receber um toque de Deus. Ó, acorda, meu filho. Acorda, minha filha. E aqui 2 vezes o anjo tocou nele. As 2 vezes ele acordou. A primeira ele acordou e dormiu de novo. E a segunda, ele acordou e ficou acordado. Ele levantou mesmo e foi caminhar. Então, quantas vezes Deus vai ter que te tocar? De repente Deus te dá um toque, usa uma palavra, usa uma mensagem, usa alguém, usa uma lembrança, usa qualquer situação para falar assim: opa, vamos acordar? E às vezes nós estamos querendo levar um arranco mesmo, né? Levar uma baldada de água para ver se acorda. Alguma coisa para ver se você acorda, né? Os irmãos, eles são difíceis de acordar? Principalmente no inverno, né? No inverno, aquele friozinho gostoso, você quer dormir mais um pouquinho, e aí você acorda. Mas Deus, Ele nos desperta. Nós precisamos desse despertamento. Deus não quer que você vá nem pelo caminho da fuga, nem pelo caminho do sono, que é da preguiça ou do comodismo, e muito menos pelo caminho da morte, que é o caminho do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Por isso que Deus não permitiu que Elias nem fugisse, nem dormisse e nem morresse. E Deus tocou nele. Então, quantas vezes você quer que Deus toque em você? Que Deus fala assim: olha, acorda, meu filho, acorda, minha filha, desperta, é hora de você se levantar. Outra coisa que o anjo fez foi falar para ele no versículo 5 e no versículo 7, 2 vezes: levanta, levanta-lhes. Então essa mensagem de Deus, ela vem falar para nós que Deus nos quer uma posição. Qual a posição que Deus quer que a gente esteja? Caído? Prostrado diante do problema? Vem lá uma notícia: ah, pode acontecer tal coisa. Mandaram falar isso, falaram aquilo, né? Disseram isso, disseram aquilo, e você vai, se prostra diante daquilo. Deus, Ele quer nos ver de pé, queridos. Por isso que Ele fala: ó, levanta. O anjo é um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. E às vezes Deus envia mensageiros. Envia pessoas para estar conosco, pessoas para nos despertar. E a última coisa que o anjo fez, que também teve que repetir, foi mandar ele comer. No versículo 5, no versículo 7, diz que o anjo falou: levanta, come. Primeiro tocou, depois falou: levanta, agora come. Então 2 vezes ele fez isso. Deus quer que a gente fique de pé, mas Ele quer também nos dar alimento. Nós precisamos de voltar a se alimentar. Muitas vezes nós ficamos desnutridos espiritualmente. Você fica tão fraco, tão fraca, que você não consegue agir, não consegue se levantar, porque está desnutrido espiritualmente. E aqui aconteceu algo milagroso. Imagina só, queridos, Deus colocou ali pão quentinho. Diz aí o versículo que o pão estava em brasa, o pão estava quente, e havia água fresca. Você imagina você no Horebe, que é um deserto, um lugar que não tem nada, você encontra
água. Ele já estava na sombra, né, gente? Ele estava na sombra e água fresca, literalmente. Ele estava na sombra no deserto, ele achou sombra. Ele recebeu um toque de anjo, e ali havia pão fresquinho e água fresca para beber. Então o que Deus faz para nós, queridos, quando nós estamos no deserto da vida? Ele te dá o pão fresco e água para beber. Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida, e eu sou a água da vida. Isso é alimento espiritual. E para concluir, eu convido você a ler o versículo 8 novamente. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aquele pão e aquela água alimentou Elias, para ele ter força de caminhar 40 dias e 40 noites. Aquela região é muito seca, muito deserto, mas bastou aquele pão, bastou aquele cochilo que ele teve, bastou aquele toque de anjo para o despertar, bastou aquele alimento. E Deus, queridos, Ele quer nos alimentar. Eu não sei qual vai ser a caminhada que eu vou ter daqui para frente. Você também não sabe a jornada que você vai ter. Dependendo, você tem uma caminhada longa, algo que você vai ter que enfrentar, desafios. Por isso o Senhor fala para nós: olha, coma, se alimente, porque você tem uma caminhada longa. Só que aqui também a palavra de Deus diz que Elias foi para onde? Ele foi para o monte de Deus. Às vezes, quando nós estamos fugindo, nós estamos na direção errada. Nós estamos pensando que acabou. E Deus fala assim: não, venha para a minha presença, venha para o meu monte. Ou seja, suba. Será que essa fraqueza que vem de vez em quando, essa vontade de desistir, talvez um desânimo, não é porque está precisando alimentar mais? E Deus, Ele quer nos dar esse toque agora nessa noite. Ele fez isso 2 vezes com Elias. Comigo, com você, não sei quantas vezes vai ser preciso. Mas Ele quer nos despertar, quer nos levantar e quer que nós estejamos alimentados. Chega de dormir. Vamos orar? Ore pela sua vida agora. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos desperta. O Senhor é aquele, Pai amado, que nos acorda, Pai, para continuar, ó Pai, em Tua presença. Pai amado, de novo, Pai, porque eu sei que o Senhor tem uma longa caminhada para cada um de nós. E nessa caminhada, Pai amado, o destino é a vitória, o destino é a presença de Deus. Oh, Pai amado, levanta, Pai, o Teu povo, levanta a Tua igreja, nos dê, Pai amado, que esse alimento seja força para cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia.